Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje é uma aula diferente porque é uma aula que a gente vai fazer muitas atividades. Então você vai pegar aquela folhinha que você tem aí na sua casa, que a escola lhe deu, com aquelas atividades que ainda não foram feitas. Ou se você já fez, hoje nós vamos conferir. Ok? Então vai correndinho lá, pega a atividade. Enquanto isso, a professora vai contando aqui o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos resolver problemas, né? E nesses problemas a gente vai fazer uso de múltiplos e divisores, que foi aquela aula que vocês viram alguns dias atrás. Então, hoje nós vamos colocar em prática o que a gente aprendeu. Eu espero que vocês acertem tudo, mas se não acertarem, não vai ter problema. O problema é você não fazer ou fazer de qualquer jeito. Aí sim nós vamos ter um grande problema. Agora, se você fez, tentou, se esforçou e mesmo assim errou, não vai ter problema nenhum, porque daí a gente vai agora arrumar e você vai aprender. Feito? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa atividade primeira, né? Que é essa aqui, ó. Procure aí na sua folha onde está essa atividade que está aparecendo aí na telinha para você. Né, do Pedro e do Wagner, que são dois atletas, né, que vão fazer ali uma corrida em volta ali daquela pista, e o professor de educação física deles está ali, ó, esperando eles passarem para marcar o tempo que cada um deles leva ao fazer uma volta completa na pista, né? Então vamos lá. A primeira pergunta, né, do nosso problema, ou melhor, vamos primeiro ver o enunciado, vamos ver o que está pedindo ali, ó. Pedro e Wagner são corredores e estão treinando resistência. Pedro dá uma volta completa na pista a cada 3 minutos. Passou 3 minutos, ele fechou uma volta bem completa. E o Wagner leva 4 minutos para fazer o mesmo percurso, ou seja, para dar a volta completa. A pergunta da letra A é: qual dos atletas é mais veloz? Explique por que você escolheu que é um ou que é outro, tá? Então agora vocês vão ter 2 minutinhos para responder essa letra A. aí, pessoal, conseguiram? Ótimo, muito bem. Vamos ver agora se a gente conseguiu acertar
Ou se a gente errou, não conseguiu, mas vamos lá apagar e arrumar? Então vamos ver lá. Então estão os dois atletas aqui, eles estão correndo em volta da pista. Nós sabemos que o Pedro leva 3 minutos para dar a volta e o Wagner 4 minutos para dar a volta completa. Então, quem é o mais rápido? O Pedro, que deu em 3 minutos a volta completa, ou o Wagner, que deu em 4 minutos a volta completa? Bem, para ser mais rápido, será que mais rápido demora mais ou demora menos? Isso mesmo, demora menos. Então, quem fez menos tempo foi o mais rápido. Olha que legal. Então, quem fez foi o Pedro, né? Que é o mais veloz. Por quê? Porque ele gasta menos tempo para dar a volta completa na pista. Então, o Pedro é o nosso velocista e é aquele que é o mais veloz entre os dois. Feito? Agora a gente vai para a letra B. Bem, na letrinha B, né? Tô aqui, vamos voltar só no registro da letrinha A aqui, porque nós temos que completar aqui as voltas dos minutos do Pedro, né? Que agora sim é letra A, né? Aquela outra lá não era letrinha A, era só uma conferência, né? Para ver quem era mais rápido ou mais devagar. Ótimo, agora sim, vamos para a letrinha A. O registro do tempo do Pedro e o registro do tempo do Wagner. É isso que nós vamos fazer agora. Então veja lá, nós vamos colocar aqui na linha os números equivalentes ao tempo que o Pedro leva para dar uma volta, depois 2 voltas, depois 3 voltas e assim sucessivamente. Vamos colocar aqui pelo menos 3 ou 4 voltas que o Pedro fez. Qual é o tempo que ele gastou? Na primeira gastou tanto, para fazer a segunda gastou, levou isso, daí vai indo, né, pra gente ver quanto tempo ele leva para dar as voltas na pista. A mesma coisa que o Wagner, só que lembrando, Pedro é de 3 em 3 minutos, o Wagner é de 4 em 4. Então nós vamos dar para vocês 3 minutinhos para fazer essa atividade da letra A, respondendo Pedro e o Wagner. Vamos lá?
Vamos lá então? Vamos ver quais são as voltas no tempo de Pedro e no tempo de Wagner? Então lá, no tempo de Pedro, nós temos uma volta em 3 minutos, 2 voltas em 6, 3 voltas em 9, 4 voltas em 12. Então aqui, se a gente quiser, a gente pode continuar, mas até a 4ª volta tá bom. Vamos para o Wagner. Bem, o Wagner dá a primeira volta em 4 minutos, a segunda, ou melhor, 2 voltas, ele demora 8 minutos. Se ele for dar 3 voltas, ele vai levar 12 minutos. Se ele der 4 voltas, ele vai levar 16 minutos. Então aqui nós temos os tempos nas voltas do Pedro e do Wagner, ok? Conferiram? Certinho? Bem, se errou, apague a uma, não tem problema. Muito bem, vamos seguir em frente. Agora nós vamos para a letra B dessa atividade. Em determinado momento, eles passaram diante do técnico que marca o tempo percorrido pelos atletas. Lembra lá, o técnico tá ali, ó. Eles vão passar na frente do técnico e o técnico vai marcar, tá? Depois de quanto tempo os 2 atletas passarão ao mesmo tempo diante do técnico? Ou seja, vai ter uma hora que os 2 vão se encontrar aqui, ó, passando juntinho. É isso que a gente quer saber. E quantas foram as voltas dadas por um e por outro, nesse momento que os 2 se encontraram aqui? Então é isso que você vai fazer agora. Você vai olhar naquela atividade anterior da letrinha A, que lá estão os tempos. Lembra lá? 3 minutos, 6, 9, 12? E depois embaixo, 4, 8, 12, 16? Então você vai olhar naquela marcação de tempo que você colocou na letrinha A e vai verificar qual é o tempo dos 2 que bateu ali. Qual que deu certinho, tá? Depois a gente volta para corrigir. Então vocês vão ter aqui 2 minutinhos para fazer essa atividade. Vamos lá? Ótimo! Conseguiram? Muito bem! Vamos agora responder com a professora aqui? Então, lembra que eu falei para vocês que vocês tinham que olhar na atividade anterior? Bem, mas para explicar para vocês aqui, a professora fez uma tabela. Então, olha a tabela que a professora fez. Ó, o tempo do Pedro, o tempo do Wagner. Aqui são as voltas. Então, a professora colocou assim, ó, o tempo do Pedro para 1, 2, 3, 4, 5 voltas e o tempo do Wagner também. Qual dos dois aqui, ó, qual número que está aqui nessas duas linhas, tanto do Pedro quanto do Wagner, são valores iguais? Isso, ó, o 12
e o 12. É o mínimo, tá vendo? Ó, é o menorzinho tempo igual, porque lá pra frente vai ter outros tempos iguais, né? Se a gente for indo lá pra frente, nós vamos encontrar tempos iguais entre os dois. Mas o primeiro tempo, o menor tempo entre os dois, que vão passar juntos, é aos 12 minutos. Então, olhando para o tempo de cada um, vemos que aos 12 minutos eles se encontram novamente na frente do treinador. Os dois juntos. Nesse momento, o Pedro deu 4 voltas. Olha lá, ó, 12 do Pedro está na 4ª volta. E o tempo do Wagner está na 3ª volta. Observem aqui, ó, o 12 do Wagner está na coluna do 3. O 12 do Pedro está na coluna do 4. Então, nós temos aqui o menor tempo entre os dois passando de novo na frente do treinador, que é aos 12 minutos. Um deu 4 voltas, o outro deu 3 voltas na pista. Fácil, né? Muito bem. Agora você vai olhar essa atividade aqui, ó, que está logo na sequência aí dessa outra. Procurem lá a atividade onde temos aqui, ó, né, a Isabela e o Gabriel. Procuraram? Isso, então vamos fazer essa atividade. A primeira parte da atividade diz assim, ó. A professora de matemática chamou à lousa a Isabela e o Gabriel e pediu que eles marcassem os múltiplos numa reta numérica que ela tinha feito, né? Então, lá na lousa, a professora fez uma reta numérica. E ela pediu, Isabela, marque para a professora os múltiplos de 6, logo ali na sequência, abaixo da reta, os múltiplos de 6. E ela marcou. E o Gabriel fez a mesma coisa, só que com os múltiplos de 8 na parte de cima da reta. Feito? Agora nós vamos completar essas duas informações aqui, ó, que nós temos antes de chegar na letrinha A. Viram? Ótimo. Então vamos completar junto com a professora. Isabela marcou os múltiplos de na parte de baixo da reta. De quanto? 6, 12, 18, 24, 30 e vai embora? Isso, os múltiplos de 6. Ótimo. E o Gabriel, na parte de cima, os múltiplos de quem? Do 8. Muito bem, então marca 8 lá. Feito? Agora nós temos a letra A e a letra B para resolver. A letra A e a letra B, vocês vão fazer respostas aí na folha de vocês e a professora vai dar alguns minutinhos. Vamos ver a letra A, o que está pedindo? O que aconteceu com o número 24? Olha lá na reta. Veja o que aconteceu com o 24. Depois, o que podemos concluir sobre esse número 24? Que é algo que nós estamos trabalhando, né? Porque se eu estou procurando 24, esse número que está na pergunta de baixo só pode ser o 24. Então, olha na reta, observa o 24, me diz o que está acontecendo com ele. Depois, coloca aqui o que você acha, que dá para concluir. Olhando para o 24 na reta, o que a gente pode concluir com essa olhada nossa? O que a gente conclui a partir do que a gente está vendo, ok? Então, vocês vão levar 5 minutinhos para responder essas duas perguntinhas, que daqui a pouquinho eu volto para conferir. Vamos lá?
E aí, crianças, conseguiram? Então vamos conferir o que é a professora. Bem, na primeira parte, lembra que nós fizemos juntos? A Isabela marcou múltiplos de 6 e o Gabriel marcou múltiplos de 8. Então isso aqui a gente já fez junto com a professora, só estou conferindo com vocês. Agora vamos para a resposta da letrinha A e da letrinha B. Bem, olhando para esta reta, a gente observa que o 24 que está nessa posição foi o quê? Marcado pelos dois, isso mesmo. Então, os dois marcaram o 24. Então, a gente concluiu que o 24 foi marcado pelos dois ao mesmo tempo. Então, olha ali, ó, chegando lá no 24, os dois marcaram juntos. O que a gente conclui com o número 24, então, se a gente olhou nessa reta aí o 24 marcado pelos dois? Bem, se eu estou embaixo com múltiplos de 6, em cima eu estou com múltiplos de 8, significa que o 24 ele é o múltiplo de 6 e de 8 ao mesmo tempo. Exato! Então nós podemos concluir que o número 24 é o menor múltiplo comum entre 6 e 8. Por que o menor, professora? Porque tem mais. Se eu for continuar essa reta indo embora, eu vou achar mais números que vai também ter os dois marcados juntos. Mas o menorzinho, o primeiro múltiplo que é comum entre os dois, né, é o 24. E isso também significa que o 6 e o 8 são divisores do 24. Se eu pegar 24 e dividir por 6, eu vou encontrar 6 vezes 4, 24. Então, eu vou encontrar 4. Se o 24 divididos por 8, 8 vezes 3, que é 24. Então, o 24 divididos por 8 dá 3. Então, os dois são divisíveis também pelos seus múltiplos, né? No caso, pelos seus primeiro múltiplo aqui, que é o 6 e o 8, né? Então, o 6 e o 8 vão dividir o 24. E o 24 é o múltiplo tanto de 6 quanto de 8 ao mesmo tempo. É o menor múltiplo comum entre os dois. Muito bem? Conseguiram chegar a essa conclusão? Bem, se vocês não conseguiram chegar exatamente no que a professora escreveu aqui, não tem problema. Mas se você soube que os dois números, tanto o 6 quanto o 8, têm o 24 como múltiplo, se você escreveu de um jeitinho diferente aí, mas percebeu que existe, né, o 24, tanto na tabuada do 6 quanto na tabuada do 8, significa que você acertou. Tá bom? Não precisa estar exatamente igual o que a professora escreveu, mas a conclusão tem que ser essa. Feito? Ótimo, muito bem. Então agora vamos continuar a nossa aula, né? Qual a nossa próxima atividade? É esse problema aqui da Mariana, né? E esse problema aqui é um problema bem grandinho, né? Nós vamos fazer por partes também. Tem a letra A e a letra B para a gente responder. Então ache aí na sua folha esse probleminha aqui, tá logo seguido desse que nós acabamos de fazer. Acharam? Isso, muito bem. Então vamos lá, vamos olhar primeiro para o todo, né? Vamos olhar para o problema todo. Mariana faz trufas de chocolate recheadas para vender. Ela tem serviço de entrega ao cliente. O que é serviço de entrega ao cliente? Olha, tem bastante gente que já sabe, né? Porque nesse momento que nós estamos vivendo, tem muita gente ligando e pedindo as coisas por telefone. Isso mesmo. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente não pode ir até ao local, né? De onde está lá o estabelecimento. A gente liga. Olha, eu quero uma pizza. Olha, eu quero um remédio. E assim a gente pode fazer uma ligação e pedir para que deixe na nossa casa o que a gente quer comprar. Isto é o serviço de entrega ao cliente. Tá? A gente compra e manda entregar na nossa casa. Além de outros modos, né? A professora disse agora para vocês aqui apenas um deles. Então aqui no quadro nós temos 8 embalagens. Ótimo! Um cliente fez um pedido de trufas. Você, por exemplo, vai querer comer trufas, né? Aquele bombom de chocolate recheado por dentro. Que delícia! Mas vamos lá. Ele quer 28 de nozes e 12 de coco. 28 de nozes e 12 de coco. A Mariana vai colocar as trufas em embalagens de mesmo tamanho. Olha o que a professora fez aqui, ó. 28 de nozes, 12 de coco, embalagem de mesmo tamanho. Significando que tanto um quanto o outro tem que ter embalagens do mesmo tamanho.
tanto para um tipo como para o outro tipo de trufa encomendada, de modo que as caixas fiquem sempre cheias. Ou seja, eu não posso deixar a caixa sobrando lugar. Eu tenho que encher todos os lugares de trufas aqui nessas embalagens aqui. Então, vou ter que escolher uma que não sobre lugar. E também não deixe nenhuma trufa de fora, né? Eu tenho que deixar todas as 28 de nozes e todas as de 12 de coco dentro das embalagens, completinhas. Agora a gente vai pensar um pouquinho e vai responder a letrinha A e a letrinha B. Vamos primeiro para a letra A. Qual o tamanho da caixa que Mariana deve usar para embalar os dois tipos de trufas? Pense bem lá, se tenho que embalar de 28 e de 12 na mesmo tipo de embalagem, significa que eu tenho que ver qual delas que ela vai usar. Como que eu posso, será, responder isso? Bem, 28, 12, tem alguma coisa a ver com divisão aí? Será? Pensa lá, uma embalagem, eu vou ter que pôr lá vários bombons, eu vou ter que fazer o quê? Isso, eu vou ter que fazer uma divisão. Mas precisa fazer conta, um monte de conta? Será que precisa? Bem, lembra lá que a professora falou dos divisores? Quais são os divisores do 28? Quais são os divisores do 12? Vai por aí, ó. A professora já tá, né, ajudando vocês a pensar. Então, vocês vão levar exatamente 4 minutinhos para responder a letrinha A, que eu já volto para conferir. Vamos lá?
crianças? Conseguiram? Ai, professora, tava difícil, mas eu acho que eu consegui. Ai, professora, eu não sei se eu consegui. Eu fiz aqui algumas coisas, mas eu não me lembro se eu sei mesmo essas coisas de divisores que a senhora explicou. Então agora, se você fez, tentou e acha que não conseguiu, você vai ver comigo agora. Aquele que fez com vontade, né, e acha que acertou, vai conferir comigo agora também. Se acertar, beleza. Mas se errar, não tem problema. Combinado? Então vamos lá? Vamos ver com a professora aqui? Quais as informações que eu tinha? 28 de noz e 12 de coco. São as duas informações importantes dos bombons lá, né? 28 e 12. As embalagens têm que ser do mesmo tamanho, não posso esquecer. E as caixas têm que estar sempre cheias. Bem, qual é o tamanho então da embalagem? Vamos pegar primeiro o 28 e o 12, né? Os dois que nós temos lá. Qual é o divisor de 28? O 1 divide 28? 28 divididos por 1 dá quanto? 28, ótimo, eu não vou dividir por nada, né? Eu vou ficar com o próprio 28. 28 por 2, dá para dividir? Dá, cada um vai ficar com 14, metade. Olha, então é divisor. Quando eu falo divisor, lembra que na aula de divisores que a professora falou? Quando a gente fala de divisor de um número, significa que aquele número, ele é exato, né? É uma divisão exata. Quando eu divido um pelo outro, não vai sobrar resto nenhum, tá bom? Lembrem disso. Então, o 1, o 2, o 4, o 7, o 14 e o próprio 28 são divisores do 28. O 12 agora, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12 são divisores do 12. Lembra da tabuada que a gente olhou lá naquela tábua operatória? Que a gente inclusive procurou o 12 lá? Lembram naquela aula? Que a gente foi procurando os 12 na tábua operatória e a gente olhou que o 12 estava na tabuada do 2, estava na tabuada do 3, estava na tabuada do 4, estava na tabuada do 6 e na própria tabuada do 12? Então, é aqui, ó, 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, são os números das tabuadas. Ó, a tabuada do 1, do 2, do 4, do 7, do 14 e do 28 são as tabuadas onde o 28 aparece, tá? Então, vamos lá. Se a gente olhou a tabuada já do 28, a tabuada do 12 e procuramos aqui, né, os números, né, das tabuadas onde o 28 e o 12 aparece, aonde que está o menor divisor entre os dois? Veja lá, onde aparece o menor número que é igual tanto para um quanto para outro? Tem o 1. Ótimo, tem o 1. Beleza, o 1 é o menor. O 2. Nossa, o 2 também dá. Ótimo. O 3 dá? Não. O 4. Ah, o 4 dá. Ótimo. O 7 e o 6? Não, não dá. O 14, 12? Não deu igual. O 28, então, muito menos. Bem, eu tenho o menor, do menor para o maior, o 1, o 2 e o 4 que dividem igualmente, né? Eu posso pôr nessas embalagens. Mas, para que todas fiquem cheias e sejam embalagens do mesmo tamanho, a embalagem que tem que ficar toda cheia, que eu posso usar toda ela cheia, é a embalagem que tem o maior divisor entre os dois. Qual é o maior divisor entre os dois? O 4. Muito bem. Então, o 4 é o maior divisor entre os dois, significando que a gente vai olhar para os divisores e verificar que o maior divisor que está em comum entre os dois é o 4. Isso significa que para encher a embalagem toda e ser a mesma embalagem para os dois, que seja uma embalagem de 4 unidades. Chegaram a essa conclusão com a professora? Se não chegou, não tem problema. É só você arrumar aí na sua folha e deixar tudo certinho. Tudo bem? Ótimo! Muito bem, então a embalagem é a de 4, tá bom? Ótimo! Vamos para a letra B agora? Letra B. Quantas caixas ela precisa para embalar todas as trufas? Opa, as embalagens são embalagens de 4. E eu preciso de quantas embalagens dessa aqui, ó? De 4. De quantas embalagens eu vou precisar? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e depois a professora volta para corrigir. Então, vocês vão ter exatamente 3 minutinhos para pensar, ok? Vamos lá?
crianças, conseguiram chegar a uma conclusão? Vamos ver o que a professora qual é? Então, a gente sabe que as embalagens têm que ser do mesmo tamanho. Então, a gente sabe que são embalagens de 4 unidades. Então, se eu pegar as 28 trufas e dividir em 4, as 12 trufas e dividir em 4, eu vou ter 3 embalagens. Então, o que eu venho aqui fazer aqui? Eu tenho que somar 7 mais 3 igual a 10 para embalar todas essas trufas. Conseguiram? Muito bem. Quem não conseguiu, apaga lá, arruma rapidinho. E aí, meus amores, viu quanta coisa a gente fez hoje? Ufa, né? A gente até demorou aqui para fazer bastante atividade, mas tudo isso para observar que essas questões que a gente aprendeu, né, de múltiplos e divisores, serve para ajudar a nossa vida diária. E tudo isso que a gente aprendeu, né, foi que nós vimos hoje que os múltiplos e os divisores de um número natural são ferramentas úteis para a solução de problemas da nossa vida diária. E vimos, né, que nós hoje também lembramos ou relembramos, né, que os números podem ter múltiplos. Isso é uma coisa que a gente aprendeu hoje na nossa aula. E tudo isso pra gente ficar fera, que é o propósito, tá bom? A aula se encerra por aqui, eu vou ficando aqui, você fica aí, mas se cuida, se protege e até a próxima aula. Um beijinho. Ensino religioso? E hoje, para nossa aula, eu tenho uma outra aluna aqui. Semana passada foi o Joca, mas hoje nós estamos com a Amora. Tudo bem, Amora? Tudo, prof. Oi, criança. Então, você escutou bastante sobre essa aula? Sim. O que você lembra que o professor comentou na semana passada? Porque se tornar seres humanos melhores, para que a gente cresça, evolua, né, e consiga aí ir para a sociedade e se tornar adultos muito, muito melhores, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso tema? Então é a importância da família. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Continuar falando, na verdade, né? E os objetivos da nossa aula são compreender o conceito de família. Conceito, né? Às vezes algum de vocês ainda não entende essa palavra. Conceito é o significado. A gente vai entender o que significa a palavra família. Além disso, a gente vai observar diferentes composições familiares, ou seja, não dá pra gente falar que existe uma forma de família só, né? Existem muitas formas de família e a gente vai conhecer algumas dessas formas. E a gente também, tudo isso, né, para que a gente aprenda a valorizar a importância da nossa família. Quando a gente é criança, Amora, às vezes a gente não gosta muito de uma coisa ou outra que os nossos familiares fazem, falam, né? Principalmente quando eles dizem não, mas tudo tem um porquê, tudo tem um significado, né? E a gente precisa sempre lembrar que sem eles a gente dificilmente conseguiria chegar onde a gente chega quando cresce, né? E ter aquilo que a gente tem. Então vamos prosseguir. Então, olha aí o conceito de família na tela, acompanha a leitura aí com o professor. Segundo o dicionário, família pode ser definida como pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, por muito tempo, né, muitas pessoas ainda acreditam que família, Amora, tem a ver com o sangue. Por exemplo, o sangue que está aqui correndo nas minhas veias é o mesmo dos meus pais, é o mesmo dos meus tios, e dessa forma. Mas também, claro, né? Não deixa de ser. Mas também, principalmente, hoje em dia a gente entende que família é todas aquelas pessoas que estão unidas aí por um laço afetivo, ou seja, que se gostam, que se ajudam. E aí, quando a gente pensa desse jeito sobre a família, amplia um monte de possibilidade, né? Porque muitas outras pessoas podem ser consideradas pessoas da nossa família, como, por exemplo, alguns amigos, ou aquelas pessoas que estão perto da gente, que não têm o mesmo sangue necessariamente, né? Então, todas essas diferenças aí contribuem para que a gente entenda o que é a família. Eu lembro, prof, da aula lá do ECA, tinha um desenho daí, da Mônica. Daí falava das famílias adotivas. Exatamente. É isso que você exatamente. falou, que daí não é de sangue? Exatamente, também. Por isso que a gente precisa entender, né, que a família, no caso, ela não é só aquela que está uma relação sanguínea, no caso, né, com o mesmo sangue. Pode ter aqueles casos das famílias que são adotivas, que têm os seus filhos adotivos, podem ter as famílias do coração, por exemplo, um tio, uma tia que é só por consideração, que não tem o mesmo sangue do pai e da mãe, né? Então as famílias são muitas. E ali naquele texto que a gente acabou de ler, tá falando que as famílias geralmente vivem no mesmo espaço. Geralmente, porque nem sempre. Pode ser, por exemplo, que tem uma família, né, onde a mãe viva com o filho numa casa e o pai possa viver longe. Ou o filho more com os avós e os pais morem longe. Então, existe muita família diferente, muita família diversificada e é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Legal. E pra gente ver todas essas formas de família, a gente vai ler uma história. Então,
você que está aqui, né, Amora, e as crianças que estão aí em casa, tem que prestar bastante atenção que a gente vai conhecer várias formas de família, tá? Por meio de uma história. E essa história, ela se chama Drufis. Ela é de uma escritora, né, chamada Eva Furnari. Que legal. E ela não só escreveu, Amora, esse livro, ela também, no caso, fez todas as ilustrações. Foi ela que criou todos os desenhos que a gente vai ver ali ao longo da história. Tá? Então, ó, presta atenção, escuta bem atento, observa bastante as imagens, porque depois que a gente lê a história, o professor aí vai fazer algumas perguntas para você, Amora, e para as crianças que estão aí em casa, certo? Então, vamos lá para a nossa história. Drufis. Os Drufis são seres parecidos com a gente, só que menores. No mundo deles, tem escola, professor, aluno, lição de casa. Essa é a professora Rubi. Quando a professora Rubi quer dar uma tarefa diferente aos seus alunos, ela leva sua caixinha de surpresas para a sala de aula. Essa caixa tem dentro uns cartãozinhos com lições especiais. Às vezes é algo intrigante como: desenhe um gato invisível com uma caneta sem tinta. E às vezes os desafios são mais trabalhosos ainda, como esse que vai aparecer aí na tela. Tire uma foto de sua família, escreva umas coisinhas interessantes ou desinteressantes sobre ela. Podem ser detalhes dramáticos, patéticos, poéticos, o que você quiser. Também vale inventar. A Prof. Rubi achou as respostas da tarefa tão adoráveis que guardou com carinho todos os trabalhos dos seus 16 alunos. E esses 16 alunos se chamam Pipoco, Zizi, Veifou, Do, Tico, Fifi, Biju, Grebes, Elisbeth, Tusto, Tufo, Dinho, Tule, Tatinka, Nifi e Nii. Esses são os 16 alunos da professora Rubi. E agora eu vou compartilhar algumas das histórias desses alunos aí sobre as suas famílias, certo? Vamos começar então pela família Gorrinhos. Meu nome é Tusto. Minha família tem 4 pessoas e 4 bichos. Os cachorros Todd e Jobim, a gata Federica e o hamster da vovó, o Ha-Ha-Ha. Eu e meu pai gostamos dos cachorros. Minha mãe prefere gatos. Minha avó gosta mesmo do hamster dela. Nós amamos todos os bichos, tirando as baratas e os pernilongos. Desses a gente não gosta. Então essa é a família Gorrinho. Vamos para a próxima. Olha lá a família Ui. Nós somos Zizi e Fifi, irmãs gêmeas idênticas. Nós vivemos preocupadas com nosso pai, Ops, Ui. E os nossos tios, tio Dó, tio Dói e tio Ai. Eles trabalham na fábrica de canivetes. Papai sofreu um acidente em seu trabalho e levou 5 pontos na testa. Próxima família, a família Balum. Família Balum. Na minha família, só falamos de um assunto: festa, festa, festa e festa. Meu tio Murchum tem depressão. Ele não fala de festa. Tio Bum trabalha em festas como meus pais, mas não gosta de crianças, então qualquer coisinha ele estoura. Família Tampinhas. Meu nome é Tico Tampinha. Esses são meus irmãos. A coisa que eu mais gosto de fazer é estudar a vida dos insetos, principalmente insetos peçonhosos. Também gosto de escrever. E no futuro eu quero escrever uma história sobre a minha família. Essa história vai se chamar A Guerra dos Tampinhas. Próxima família, família Soufflé. Eu sou a Biju. Um dos meus pais se chama Nick Soufflé. Ele é estrangeiro e tem sotaque. Ele é um chefe de cozinha muito famoso de um restaurante de comidas lá da terra dele, Fritemburgo. Mas aqui em casa, quem cozinha é meu outro pai, o Croissant. Quando crescer, quero ser chefe de cozinha também. Próxima família, família Zoom. Minha família tem 3 pessoas, contando eu, descontando meu pai que já morreu. Tenho saudades do meu pai. Ele era palhaço e eu também vou ser. Meu primo e eu faremos uma dupla, o Do e o Dinho. Família Clown.
Eu sou o Dinho, que vai fazer dupla com o Dô. Minha mãe está grávida e o pai do bebê é o Nunco, meu padrasto. Meu pai é Neurônio Clown, que agora é casado com a Neleca, que é a mãe dos meus 2 irmãozinhos. Família Cabelo Blue. Eu sou o Tufo. Esse é o meu pai Bob. Ele é separado da minha mãe e mora em outro lugar, na Champulândia. Estou aprendendo a língua que se fala por lá, o champulês, pois vou visitá-lo no ano que vem. Minha mãe se chama Tuna e namora o Chanderléu. Família Brong. Eu sou o Grebs. Meu pai se chama Frosk. Ele é coisólogo. Coisólogo. Ele estuda a rebimboca das parafusetas, um trabalho muito trabalhoso. Ele analisa objetos raros, dá nomes, classifica e tenta explicar para que servem. Quem cuida da casa são as minhas tias, a tia Corbina Furbeta, a tia Corvélia Mirtila e a tia Cornetona Bu. Família Padoca. Eu sou a princesa Elisbeth. Meus vestidos são todos cor-de-rosa, mas eu preferiria que fossem da cor do meu time de futebol ou da cor de uma nave espacial. Esses aí são os meus pais, o rei Pompão e a rainha Bargarete. Papai queria ser padeiro, mas ele é filho do rei, teve que ser rei. Eu sou filha única e meus pais querem que eu seja rainha, mas eu queria muito ser jogadora de futebol ou astronauta. Família Bottom. Eu sou o Tule, minha mãe, Juta, é estilista, meu irmão Jersey e eu também queremos ser estilistas. Vamos fazer um desfile de roupas para cachorros e nesse dia teremos muitos convidados. Nossas mães, vovó Crochê, bisa Musselina, vovô Kilt e vovó Paetê, Dinda e o tio Hip. E essas são todas as famílias da história do mundo Drufes. Bastante família diferentona, né, Amora? Nossa, muito legal! Então ó, a gente já tem uma perguntinha aí pra gente fazer uma reflexão. As famílias das histórias são todas iguais ou são diferentes? Ai, todas bem diferentes. Bem diferentes. O que você achou interessante aí de todas essas famílias que a gente acabou de ler na história? Ai, elas eram tão diferentes. Aí tinha a família Balloon, eu nunca vi. Família Balloon, né? Você viu? Até coisa inventada, era inventada ou não? Mas a atividade da professora, ela permitia. Lembra que na atividade estava escrito que podia inventar também? As histórias não precisavam ser só reais. Então dava para inventar. Ali também aquela história que conta aquela família dos reis e rainha, eu aposto que a aluninha também acabou inventando, né? Provavelmente eles não são reis e rainhas, mas o mundo em que eles vivem, o mundo dos Drufes, ele é um mundo parecido com o mundo da gente, como a professora colocou lá. E cada aluninho dela escreveu essa historinha relatando um pouquinho sobre a sua família, né? Muito joia! E todas elas são bem diferentes. Então vamos ver o que tá a reflexão aqui. Então essas famílias, elas têm características, né? E agora a gente vai observar um pouquinho de cada uma dessas características. Vamos olhar lá na tela, então. Características da família Gorrinho, a primeira família que a gente viu. Antes do professor começar a contar as características da família, eu quero que vocês observem ali que a autora do livro, né, ela criou todos os desenhos, todas as representações a partir dos seus próprios dedinhos, tá vendo lá, Amora? É verdade, muito legal. Então ela criou dessa forma por meio dos seus dedinhos, né? Então vamos ver lá qual que é a característica da família Gorrinho. Então, Tusto e o pai gostam de cachorros. A mãe gosta de gatos. A avó gosta do hamster. A família Gorrinho é composta por um pai, por uma mãe, por um filho, por uma avó e pelos animais de estimação. Todos eles consideram os animais como parte da sua família. Olha que coisa diferente aí, né? Então olha a perguntinha que está aí na tela. Você possui animais de estimação? Considera eles como parte da sua família? Você tem animalzinho de estimação, Amora? Eu tenho. Tem? Quantos? Eu tenho 2. 2? E elas são da tua família? Você acha que elas são da tua família? Ai, claro que são. Por que você acha isso? Ai, de manhã cedinho, assim, quando eu acordo, elas já estão lá esperando do meu ladinho. Bem bonitinho, né? Ali pra ganhar a comidinha, a ração. São 2 gatinhas. Ah, é gatinha? Ah, que legal. Eu tenho 2 cachorrinhos, sabia? Ai, e o nome deles é nome de gente. Aí, prof. Quer saber o nome deles? Aí eu quero. Ó,
Eu já vou falar pra vocês que se tiver algum aluno aí com o nome igual dos meus cachorros, não se sintam ofendidos, porque eu amo demais os meus cachorros. O nome do meu cachorrinho, né, um cachorrinho macho, ele se chama Haroldo. Ai, que legal. E a cadelinha fêmea, ela é a Helena. Ai, que lindo. E eu também considero eles como se fossem parte da minha família, né? Ai, eu quero contar o nome das minhas gatinhas. Posso? Conta então, como que é? É Pete, que é a mamãe, e a filhinha dela, que é a Xena. Xena, Pete Xena. Ah, legal. Muito 10. Então, existem famílias que sim, consideram os animais de estimação como parte da própria família, né? Olha, uma outra espécie, né? Porque nós somos seres humanos e os animais, lá no caso, são os cachorros, ou os gatos, ou o passarinho, ou uma tartaruga, né? Mas o sentimento que a gente desenvolve por esses animais, ele às vezes é bem grande, por isso que a gente acaba considerando eles como se fosse da nossa família, assim como aí no caso da família Gorrinhos, aí que tem 4 animaizinhos, né? Vamos ver a próxima família, então? Ai, vamos. Olha aí na tela. Vamos. É a família Ui. Ui. A família Ui, né, tem a Fifi e a Zizi, que são irmãs gêmeas idênticas, ou seja, elas têm aparência igualzinha, mas muito diferentes entre si. Elas são muito diferentes, a personalidade delas é diferente, né? O pai, Ops, Ui, e os tios Dó, Dói e Ai trabalham em uma fábrica de canivetes em um serviço muito perigoso. As meninas se preocupam com a profissão de seus familiares. A família Ui é composta pelo pai, pelos tios e pelas irmãs gêmeas Fifi e Zizi. Então, nesse caso, a família Ui é uma família que não possui a figura da mamãe, no caso, né? É verdade. Então, olha aí como é um modelo que também tem de família, né? Será que é a família de médico ali? Não. Ah, eles trabalhavam com uma fábrica de canivetes, lembra? É verdade. É, Ai, eles se machucavam, né? Ai. Isso, olha a pergunta que tá aí na tela. Algum familiar seu trabalha em algo perigoso? Por que o professor tá fazendo essa pergunta? Porque, se vocês lembrarem da história, tanto a Fifi quanto a Zizi, elas tinham muita preocupação em relação ao trabalho dos pais, né? E a gente sabe que alguns familiares, eles podem aí, às vezes, trabalhar em algo, né, que seja perigoso, e isso dá preocupação para os outros familiares. Verdade. Na tua família, tem alguém que trabalhe com algo perigoso? Olha, pensando, não tem. Não? Não. Então, o meu pai não tem um trabalho perigoso, mas, por exemplo, ele tem um trabalho que é um pouco pesado demais, né? Então ele chega sempre muito cansado em casa, porque é um trabalho que ele exige muito esforço, né? Então, nas nossas famílias, eu aposto que na de vocês aí de casa, pode ser que tenha aí algum familiar, aqueles que vocês pensam assim, poxa, que bom seria se ele tivesse um trabalho, né, que fosse mais tranquilo, que não fosse tão arriscado. Então, na nossa família existem muitas pessoas, e essas pessoas podem trabalhar em algumas coisas que não são tão saudáveis, né? Peraí, lembrei agora. Mas sabe que pode ser um pouco perigoso o trabalho do meu papai? Porque ele separa bastante peças, assim, sabe? Numa indústria lá. Ah, e daí, eles têm um lugar bem alto, assim, tem que subir na escada. Tem que tomar bastante cuidado, né? Ai, que caia também, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso também. Vamos lá para a família Balloon, então. Olha na tela. A família Balloon, todos amam festa, menos o tio Murchum, que tem depressão. A família Balloon é composta pelo pai, pela mãe, pelo filho e pelos tios. Olha a pergunta que vai aparecer lá, Amora. O que é depressão? Algum familiar seu tem ou já teve depressão? Você sabe o que é depressão? Depressão é algo, com sentimento, não? Sim, tem a ver com sentimentos. Tem? Assim, Amora, você vai descobrir a partir de quando a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida e nem sempre a gente consegue reagir de uma forma positiva, né? Tem, por exemplo, surge um problema, às vezes a gente pode pensar assim, não, ele vai passar esse problema, é só um período ruim, é só um período difícil. Mas tem outras vezes que a pessoa, ela não consegue entender dessa forma, né? Ela não consegue sentir dessa forma e ela acaba entrando numa tristeza muito profunda. Então a depressão, né, no caso, é uma doença que afeta as pessoas, que afeta o humor delas. Muitas vezes elas ficam muito tristes, muito desanimadas, não querem conversar com outras pessoas. E eu vou te contar uma coisa, a depressão ela é considerada aí, né, no caso, como a doença do século. Ou seja, muitas pessoas têm depressão. Né? Tem amiguinhos meus agora na pandemia. Sim, a pandemia tem trazido muito disso. Eu entendi, agora eu sei o que é. Então, se por acaso você, né, e vocês aí de casa tiverem algum familiar que tenha depressão, vocês precisam apoiar essa pessoa, entender ela, tentar ajudar de alguma forma, tentar animar essa pessoa, né? E nunca achar que é uma besteira, que é uma coisa da cabeça da pessoa. Porque tem muita gente que acha que depressão é uma bobagem, assim, sabe? Nossa! Acha que, assim, a pessoa tá triste porque ela quer, a pessoa tá mal porque ela quer, e não é bem assim, né? Cada um
tem os seus sentimentos e só a pessoa pode saber pelo que ela tá passando, né? Pra gente que não tá nessa situação, resta tentar ajudar os nossos familiares que possam ter essa doença, né? Sim, sim. Bom, vamos ver então a próxima família, a família Tampinhas. Tico Tampinha não fala muito sobre sua família na história, mas ao que tudo indica, eles estão passando por uma situação difícil, né? A família Tampinha é composta pelo pai, pela mãe e pelos 3 filhos. Tico ama estudar a vida dos insetos e também adora escrever. E por que será, né, que dá para entender ali que pelo jeito eles estão passando por uma dificuldade na família Amora? Porque ali ele escreve o título da história que ele quer escrever, né? No caso, o título é A Guerra dos Tampinhas. E se a gente reparem aí na imagem que o professor vai mostrar para vocês aí na tela. Reparem que ali no cantinho, tá aparecendo ali no caso, né, os pais do Tico. E eles estão com uma cara meio fechada, né? E um balão cheio de rabiscos ali. Então isso está dando a entender que eles não estão passando por um momento difícil na família, né? Então olha a pergunta. Ou melhor, não é uma pergunta, é uma afirmação. O professor quer explicar sobre isso agora. É comum que existam problemas em todas as famílias. Muita gente acha, né, que a família é perfeita, que a família é maravilhosa, que nada dá errado. Mas a verdade é que a convivência, sabe, Amora? Ela gera alguns problemas, gera alguns conflitos. Então é muito comum que aconteçam brigas, que aconteçam algumas confusões, mas o que importa é que isso passe e que as pessoas fiquem bem, né? Agora, se tem briga, se tem confusão e as pessoas só estão se machucando, então o ideal é que essa família encontre uma maneira de sair dessa situação, né? É verdade. Mas é comum, infelizmente, mas é comum. Às vezes eu me desentendo, brigo um pouquinho ali com a minha irmã adolescente, mas já a gente conversa, então é normal. É normal, tá. Vamos ver então a próxima família. Vamos ver. As características da família Soufflé. Na família Soufflé, todos amam cozinhar. Biju quer seguir a profissão de um dos seus pais, ser cozinheiro. Então a família Soufflé, ela é composta pelos 2 pais e pelo filho Biju Soufflé. Então, olha que legal aí, a profissão dos pais é cozinhar e o filho já quer seguir a mesma profissão, né? Olha a pergunta que está aparecendo aí na tela. Você sente vontade de seguir a mesma profissão de algum familiar? Você, Amora, já sentiu vontade de seguir a profissão de algum familiar? Aí eu já. O quê? Aí a minha irmã, quer dizer, minha irmã não, olha, minha tia, ai. A minha tia, ela é professora. Professora? É. Ah, que legal. Eu acho tão lindo a dedicação dela. E você quer ser professora? É, porque ela faz tanta coisa legal, ela pensa tanto nos alunos dela. Ela legal. faz toda a diferença na vida Isso deles, aí. Eu também, por incrível que pareça, a gente nem combinou aqui com a Amora, né? Mas eu também tinha uma tia, o nome dela é Joelma, né? E ela sempre foi professora e eu via nela a vontade de ser professora. Então pode ser sim que nas nossas famílias, às vezes tem algum familiar que exerça alguma profissão, né? Que seja alguma coisa que no futuro a gente pensa assim, eu também quero ser igual ao meu familiar. Isso é muito legal também, né? Vamos ver a característica da próxima família, então. Vamos. A família Zoom. A família Zoom é composta por 3 pessoas, menos o pai, que já é falecido. O pai era palhaço e do Zoom também quer ser. Olha, mais aí uma criança que quer seguir a profissão de um familiar, né? A família Zoom é composta pela mãe e pelos 2 filhos, Do e Titila. Então aqui a gente já tem uma história um pouquinho triste, né, Amora? É verdade. Então vamos ver o que aparece ali, ó. Você já perdeu algum familiar que gostava muito, Amora? Ai, eu já. É? Triste, né? É. Eu também já perdi já perdi não somente um, né? Perdi 2, as minhas 2 avós eram muito importantes para mim e elas faleceram. E nesse momento agora que a gente tá vivendo, Amora, né, tá acontecendo muitas mortes, infelizmente, né? E pode ser que algumas das crianças que estejam aí em casa já tenham sentido esse tipo de situação também, né? É muito triste, mas a gente sempre precisa tentar lembrar de tudo de bom. Olha, por exemplo, o exemplo da família que a gente acabou de ver, né? A filha, embora ela tenha muita saudade do pai, ela quer aí no futuro também ser um palhaço, né? O filho, né? Quer ser um palhaço como o pai. Então é uma forma até, de certo modo, de prestar uma homenagem, né? Porque o professor já falou em outras aulas, infelizmente a gente não é eterno, né? As pessoas, assim como a gente nasce, um dia a gente também vai falecer, a gente vai morrer, né? Isso é muito triste, é muito ruim, mas é algo natural da vida, né? Então, vamos prosseguir. Família Clown. Os pais de Dinho Clown são separados e já possuem suas próprias famílias. A mãe de Dinho está grávida de seu padrasto, que ela chama de pai. A família Clown é dividida em 2 famílias. A da mãe, seu padrasto e o futuro meio-irmão, e a do pai, sua madrasta e seus 2 meio-irmãos. Vamos ver o que aparece aí na tela então. Olha lá.
Ao longo de uma relação, um casal pode acabar se separando. Assim, a família acaba se dividindo e ganhando novos integrantes. Então, a gente acabou de falar, né, Amora, que às vezes as pessoas, um casal, ele pode começar a entrar em conflitos, né? Uma família pode começar a entrar em conflitos e pode ser que eles percebam que não dá mais para ficar juntos, né? É uma situação muito triste para as crianças, é uma situação muito triste para os filhos, para os familiares como um todo, né? Mas, às vezes acontece, né? Ninguém quer que as pessoas fiquem brigando sempre, né, Amora? Não é bom. Então. Eu via isso no meu tio também. É comum, né? Separações acontecem só que mesmo. Daí ele se separou e agora o meu primo tem uma mamãe, uma madrasta tão legal. Então a gente tem que pensar assim, olha, que triste, mas tentar conviver bem, né? E tentar entender, porque às vezes quando a gente é criança a gente não entende a cabeça dos adultos, né? E nem tem por que entender também, porque a cabeça do adulto é muito complexa. Mas assim, só pensa assim que talvez vocês ganhem novos familiares, né? Como nesse caso dessa família que a gente acabou de ver. Vamos prosseguir então. Tá bom. Olha lá a família Tabelo Blue. Os pais de Tufo são separados. O pai não mora na mesma cidade que Tufo, mas eles se comunicam por cartas e nas visitas frequentes que o pai faz a ele. Tufo mora com a sua mãe, Tuna, que tem um namorado. Ela tem um salão de beleza. Então é mais um caso de uma família, né, onde os pais são separados e no caso o pai ele já mora distante aí, né, no caso do filho, mas eles se comunicam. Você tem algum familiar que mora distante de você? Eu tenho. Tem? Então, a minha família também. Meus pais não moram aqui em Ponta Grossa, moram em outra cidade, né? Não é tão distante, mas a gente sempre conversa, né, pela internet. Então, a internet ela é muito boa. Deixa eu te contar uma coisa. Sabia, Amora, que há um tempo atrás era super difícil a gente se comunicar com as pessoas? Alguns anos atrás, quando a internet ainda não era tão evoluída, né? A tecnologia não era tão evoluída. Então, ficava muito complicado de conversar com as pessoas. Mas hoje em dia dá pra gente fazer isso a todo momento, né? Liga lá pelo áudio, consegue ver a pessoa. Então, chamada de vídeo, exatamente. Existem muitas maneiras de a gente conseguir se manter perto das pessoas mesmo que elas morem distantes, né? Vamos ver então a próxima família, a família Padoca. Então essa é a família lá da criança que achava que, né, escreveu que era uma princesa. Elisbeth é uma menina que não queria ser rainha e sim jogadora de futebol, mas ela é filha de reis, então seus pais querem que ela se torne uma rainha. A família de Elisbeth é composta por pai, mãe e filha. O pai também não queria ser rei e sim padeiro, mas ele não teve escolha. Antes da gente comentar sobre essa família, a gente vai ver sobre outra aqui, ó, que tem uma história mais ou menos parecida, que é a família Bottom. Vamos lá. As mães de Tully são estilistas. Todas as pessoas da sua família trabalham com moda. A família Tully é composta por suas 2 mães, 2 filhos, avós, bisavós, tio e madrinha. Os 2 filhos querem seguir a profissão das mães quando crescerem. Então olha o que está aparecendo aí pra gente. Nossas famílias podem sim nos incentivar a seguir a profissão que elas querem, mas a decisão sempre será nossa. Então a gente viu 2 famílias, né? Uma delas onde a filha, né, não queria seguir, não queria se tornar rainha, né? E a outra onde os 2 filhos queriam ser estilistas como as mães. Então a reflexão que fica aí é que sim, a nossa família tem todo o direito de falar pra gente assim, olha, quando você crescer você pode ser isso, pode ser aquilo, você pode seguir a profissão do papai, da mamãe, do vovô, do tio, enfim. Mas na verdade a decisão sempre vai ser de quem? Nossa, né? Porque tem muita coisa ainda para acontecer na vida até a gente crescer. Então a gente pode achar um máximo a profissão de algum familiar, mas no futuro a gente pode entender que aquilo não é tão mais legal, a gente não quer praticar aquilo, né? Então a decisão sempre vai ser nossa do que a gente vai se tornar profissionalmente no futuro. Vamos prosseguir então. Olha lá, já terminou as reflexões, as características da história. Alguma família se parece? A sua família se parece com alguma da história? Agora que você viu mais detalhadamente cada tipo de família. Acho que sim, porque eu tenho mamãe, papai e uma irmã. A gente viu várias, né? Em várias das famílias a gente viu coisas que aconteceram, seja pela quantidade de pessoas que moram na casa, pela quantidade de animais, ou por uma situação difícil, como a depressão que a gente falou. Enfim, essa história aí traz muitas formas de família e muitas situações que ajudam a gente a refletir sobre as coisas que acontecem, né? Vamos prosseguir. Bom, a história nos ensina que família, olha as coisas que essa história nos ensina. Que a família é quem está lá sempre para nós e que nos apoia. São pessoas em quem podemos confiar, com quem brincar, viver e quem gostar. São pessoas que nos ajudam nos momentos difíceis e que cuidam de nós.
É um conjunto de pessoas que gostam umas das outras, às vezes podem discutir, mas depois fazem as pazes. É um apoio, ou seja, que nos dá conforto quando mais precisamos nos bons e maus momentos. São pessoas unidas que confiam umas nas outras e não é necessário que a família sejam mãe, pai, irmãos ou avós, pois os nossos amigos são também família e os animais de estimação também. São aquelas pessoas que nos ajudam, que nos compreendem e que nos avisam quando estamos errados. É a coisa mais importante e que mais precisamos ao longo da vida. É ter pessoas perto de nós que querem que sejamos felizes e nos ensinam a sermos melhores pessoas com os outros e para nós próprios. É alegria, confusão, entendimento, igualdade e desigualdade. São laços que se criam e é a coisa mais importante e que mais precisamos ao longo da vida. Então, por tudo isso, a família é super importante, né? Muita coisa. Bom, a gente tá chegando no finalzinho da nossa aula e a gente vai dar uma olhadinha agora na tarefa de casa. Dá uma olhada aí. Então, a tarefa é a seguinte, aí tem 10 dedinhos, né, a mãozinha, e da mesma forma que a autora fez no livro, vocês vão criar as personagens em cada dedinho. Então olha aqui, ó, o professor fez atividade, já para vocês terem uma ideia aqui de como é a minha família, no caso aqui, né? Aqui eu fiz, olha aqui, ó, eu fiz a minha família de quando eu era criança. Então tô eu aqui, né, a Fernando, a minha mãe, a Magda, meu pai, o Daniel, a minha irmã, a Laís, e aqui eu coloquei a minha cadelinha Rottweiler, que era a Duda. Então, se a tua família tem mais de 10 pessoas, não tem problema. É só você virar a página, contorna a tua mãozinha e aí completa com quantos familiares faltarem, né? Porque a gente sabe que tem família que é pequenininha e tem família que é bem grandona. Então a tarefa, crianças, ela é bem legal, porque é a mesma tarefa que a professora Rubi colocou para os aluninhos dela lá, os DRUFs, né? Então ali vocês estão vendo que tem um espaço em branco e caso vocês possam, é só vocês pegarem uma foto da família de vocês e colar ali naquele espaço. Se não puder, né? Se não tiver uma foto ou algum familiar não deixar vocês pegarem, não tem problema, é só vocês utilizarem o espaço em branco e desenharem os familiares. E abaixo vocês vão escrever um pouco sobre a família de vocês, como os aluninhos ali da professora Rubi fizeram, tá? Então usa aquelas linhas lá para escrever um pouquinho sobre a família de vocês. Bom, vamos dar uma olhadinha pra gente ver se conseguiu alcançar os objetivos da aula? Vamos! Então olha lá, a gente compreendeu o conceito de família? Sim! A gente observou diferentes composições familiares? Sim! E a gente aprendeu aí a valorizar a importância da nossa família? Sim! É claro que tudo isso, né, são todas as habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida inteira, né? Mas aqui nessas duas aulas sobre a família a gente viu aí um pouquinho sobre a importância dos nossos familiares, né? Que são as pessoas que nos amam muito. Então, olha a frase que fica aí do dia. A qualidade mais universal é a diversidade, pois nada no mundo é exatamente igual. Então não tem como a gente querer dizer que as famílias precisam ser todas do mesmo jeitinho, né? As famílias, cada uma tem o seu jeito e o que importa é que eles nos amem e cuidem de nós, certo? Vamos ler a nossa frase então? Vamos! Vamos lá! Juntos podemos construir um mundo mais humano. Um beijo, crianças. Façam atividade aí em casa e se cuidem. Pode deixar. Tchau, tchau. Oi, pessoal! Oi, Tiburcia. Oi! Olha quem voltamos pra cá! É a gente. Fala oi pra galera! Oi pra galera. Vamos para o Drapo. É um oi tipo super especial. Ah, entendi, Tiburcia. Oi super especial pra você. É isso aí! Eu sou a doutora Tiburcia, especialista em bacteriologia. Isso. E você? Ah, eu sou o doutor Esparadrapo e eu ando com ela. E nós somos os doutores palhaços SOS Alegria e a gente veio aqui pra dizer que tem palhaço na escola. Isso mesmo, Tiburcia. Eu sempre quis voltar pra escola, Tiburcia. Agora é a hora. E qual que é nosso objetivo, Esparadrapo? Qual? Aprender junto. Lógico, eu sabia desde o princípio, Tiburcia. Eu só fiz de conta que não sabia. Vamos lembrar os nossos coleguinhas que estão em casa que a gente tá sem máscara, por quê? Porque a gente mora junto, né, Tiburcia? Infelizmente, eu preferia morar sozinho, mas não tô na faculdade ainda. Ô, chega!
Era só pra falar que a gente tá sem máscara porque a gente mora na mesma casa e convive junto. Isso. Mas quando você tiver contato com uma pessoa que não é do seu convívio familiar... Tem que usar máscara, Tiburcia. Nem que pareça um bandido, mas tem que ficar usando a máscara no rosto, né? Não, esparadrapo. Quem usa máscara agora é um super-herói, sabia? Ah, é verdade, Tiburcia. Eu não tinha pensado nisso. E você que tá aí na escola, não esquece que você precisa utilizar a máscara sempre, né, Isso, esparadrapo? e no lugar certo, né, Tiburcia? Cobrindo o narizinho e cobrindo a boca. Porque tem gente que usa Isso. máscara aqui, né, Tiburcia? Ai, daí não protege, né, esparadrapo? Aí você nem tá sendo um super-herói de verdade. É verdade, se for pra usar ela no pescoço, pode usar um cachecol e não uma máscara. E olha, na escola, você que tá na escola precisa ter muitos cuidadinhos, tá bom? Ao sair de casa, leve sempre máscaras guardadas num lugarzinho adequado e limpinho para que você use e troque quando a sua já estiver utilizada. Isso mesmo, né, Tiburcia? O reserva sempre é importante, igual no time de futebol. Então, leva dentro de um pacotinho ou num potinho a máscara que fica limpinha para você trocar. Tiburcia, na minha escola tem um potinho pra colocar máscara suja e pegar máscara limpa. Na verdade, pegar limpa e depois colocar suja, senão a suja limpa, né? E se você ficar confuso, perdidinho, pede ajuda pra professora que ela vai te ajudar. Ela tá preparada para isso. Isso mesmo. Outra coisa que não pode é ficar colocando a mão no rosto, né, Tiburcia? Não, você não deve colocar as mãos no seu rosto, nem no olho, em nada, nem ficar tocando na máscara, porque contamina, né? E quando coçar o olho, Tiburcia, o que faz? Esparadrapo, não pode ficar colocando a mão no rosto, no ouvido, no olho, todos esses lugares. Se você for tocar no seu rostinho, que a mão esteja higienizada, lavadinha e com álcool gel, né? Passar álcool em gel antes de coçar o olho. Muito legal. Não, esparadrapo, se colocar álcool gel na mão, o olho vai arder, daí você vai ficar assim, não vai É conseguir verdade, enxergar Tiburcia. nada, Não, melhor entendeu? não, então. Tem que lavar a mãozinha pra coçar o olho. Entendi. Então, não esqueça de colocar sua máscara limpa num localzinho adequado para você trocar depois, tá? Isso. E a suja você pode jogar no meio da sala, qualquer coisa. Não, esparadrapo! Não pode jogar no meio da sala, eu sabia. Pode! Tem que guardar também num localzinho adequado para levar para casa e depois lavar. Entendi, Tiburcia. Eu sabia. Só tava Entendeu? testando você, ver se você sabia, Não Tiburcia. pode colocar máscara suja em qualquer lugar, jogar no chão ou nesses lugares, porque ela tá contaminada, esparadrapo. Isso mesmo, Tiburcia, é verdade. E pra você que tá em casa, a gente também tem uma super dica. Você precisa utilizar a máscara sempre que sair de casa, tá bom? E quando tiver contato com pessoas que não são de dentro da sua casa. Às vezes aparece alguma visita. O carteiro, né, O Tiburcia? carteiro, isso. Vai receber o carteiro, né, esparadrapo? Precisa colocar a máscara bem certinho. Isso. Na minha casa eles pedem pra assinar o papel, meu pai vai lá e assina, mas ele sempre vai de máscara, Tiburcia. E depois não esquece de utilizar o álcool gel, lavar as mãos, para que você fique protegido. Porque aí, esparadrapo, sabe o que acontece? Se a gente se protege, esse vírus vai embora logo, esse mocorongo vírus vai para outro lugar, sabe? Ele desiste da gente. Pra outro planeta, né, Tiburcia? Mas e se eu tiver contato com o cachorro? Mas esparadrapo, o cachorro não precisa usar máscara, mas é sempre bom que você esteja limpinho, né? Entendi, Tiburcia. Para proteger os animais também. Porque o meu cachorro, ele não usa máscara mesmo, Tiburcia, e ele fica lá fora. Então, mas o cachorro é outra coisa, esparadrapo. Esse vírus tem pego os humanos desprevenidos, entendeu? Entendi, Tiburcia. Mas é sempre bom cuidar. Higienização, cuidado, é sempre o melhor remédio. Entendi. E se eu tiver dúvidas, eu posso ir falar com a professora na escola? Olha, isso é muito legal que você falou, porque a escola está à sua disposição. Não é porque a gente está passando por esse momento conturbado e tonto que você vai deixar de estudar. Na verdade, estudar agora é uma boa forma da gente manter a nossa cachola e o nosso miolo mole em dia. Você vai deixar a tua cachola e o teu miolo mole em dia, Tiburcia, duvido. Estudando, esparadrapo, é por isso que a gente está aqui. E como você falou, se você tiver dúvida, você pode ir até a escola, tirar as dúvidas, você marca horário com a professora e não se esquece de ir como um super-herói. Marca horário com a professora, Tiburcia, igual com o médico. Essas professoras são importantes também, né, Tiburcia? Você não sabia que os professores são quem salvam o mundo? Já imaginou se não existisse professores? É verdade, Tiburcia. A gente não ia ficar sabendo de nada, esparadrapo. Ai, que terrível, né? Por isso a gente tem que cuidar dos nossos professores. Eu gosto da minha professora, Tiburcia. Eu também gosto. Então, fica aí a dica pra você se cuidar, tá bom? Pra que logo tudo isso passe, né, esparadrapo?
porque eu vou falar a verdade pra você. Às vezes eu fico com o maior medo, sabe? Medo mesmo. Eu também, Tibúrcia, imagine. Tá todo mundo falando que tem que tomar vacina, mas eu morro de medo de vacina, Tibúrcia. Mas esparadrapo... Aquela agulha. Mas esparadrapo, a vacina é uma coisa muito boa, sabe por quê? Porque a vacina vai ajudar o seu organismo, o seu corpinho a combater aqueles vírus malvadão, entendeu? Eu sei, Tibúrcia, mas as minhas pernas tremem, Tibúrcia. Só de pensar já começa a tremer, Tibúrcia. E minha mão começa a ficar suada. Calma, esparadrapo, respira. Esparadrapo, o medo é um sentimento que a gente sente meio mais ou menos por aqui, ó. Eu sinto aqui, ó, o corpo inteiro, Tibúrcia. É, e o coração, quando a gente sente medo, o coração fica acelerado. Isso. Ele bombeia sangue pras pernas, assim, as pernas começam a tremer, sabe por quê? Por quê, Tibúrcia? Eu não sei por quê, mas acontece. É o instinto de sobrevivência. As pernas tremem, que é pra gente sair correndo. Mas calma, não corra. Se você tiver medo da vacina, igual o esparadrapo, respira fundo, mantenha calma, porque a vacina é uma coisa super importante pra você ficar saudável, tá bom? É, Tibúrcia, passou. É. O medo do esparadrapo é igual um bichão, assim, tipo um dragão enorme, que ele sai correndo atrás da gente. Tá voltando, Tibúrcia. Mas, esparadrapo, conversa com o seu medo. Se você começar a conversar com o seu medo, você vai ver que ele nem é tão feio assim. Tudo vai ficar bem, tá bom? Ah, entendi, Tibúrcia. Não tem problema ter medo, esparadrapo. Lógico que não, Tibúrcia. Eu Não. continuo sendo valente, né? Sendo O mesmo tendo importante medo. é a gente ter coragem. Entendeu? Tibúrcia, eu tenho coragem, Nós somos super-heróis. Depois que passa a vacina, eu sempre tenho coragem, Tibúrcia. Ei, sabe uma coisa boa pro medo? O quê? São as emoções positivas. Ai, que legal. Eu gosto dessa parte, Tibúrcia. E você sabia que as emoções positivas, elas ajudam a aumentar a nossa imunidade e combater doenças? Sério, Tibúrcia? A gente fica tipo um super-herói positivo? Sabe como as emoções positivas nascem? Como, Tibúrcia? As emoções positivas nascem fazendo coisas legais. Que tal se você começar a fazer muitas coisas legais, hein? Para que você fique cheio de emoções positivas e combata todos os vírus e todas as doenças. Eu gosto de fazer coisa legal, Tibúrcia. Tipo, jogar videogame, tipo, ficar assistindo desenho, tipo, todas essas coisas, Tibúrcia. Esparadrapo, mas não só isso. Você pode causar emoções positivas também dentro da sua casa. E como que faz isso, Tibúrcia? Que tal você deixar a sua mãe feliz? Organiza o seu material antes da aula, deixa tudo arrumadinho. Ela vai ficar feliz, vai te dar um beijão. Isso vai causar emoções flutuantes felizes dentro da gente. É, Tibúrcia, porque quando eu deixo tudo jogado no meio da casa, minha mãe briga. Fazer coisas boas, ser gentil. Ai, é tão legal porque aumenta a nossa imunidade e deixa o coração cheio. Combinado, Tibúrcia. Vamos fazer coisa positiva então. Feito? É Feito isso pra aí. você também? Combinadinho de dedinho, à distância, mas com o coração bem pertinho, tá bom? E agora tem o quê? Palhaço na escola. Isso mesmo. E a gente tá convidando você. Vem aprender com a gente. Aí sim, Tibúrcia. Até a próxima, amiguinho. Tchau, pessoal.